Bom dia, mais uma manhã e nós aqui com o nosso Minuto com Deus, trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Nesta manhã nós estaremos meditando acerca da palavra do Senhor, que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 ao 7, que diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Nós vemos aqui essa rica e poderosa palavra do Senhor para os nossos corações, ao qual o apóstolo Pedro disserta essa carta, exortando o povo, os judeus e todos os cristãos daquela época acerca dos últimos dias. E nós estamos vivendo esses últimos dias. Às vezes questionamos, às vezes somos questionados. Desde quando eu existo, meu pai, meus avós falavam que o fim do tempo já estava vindo, Jesus estava à porta, e nada aconteceu, e nada está acontecendo. Mas a palavra de Deus fala que só os espirituais conseguem discernir as coisas espirituais. E Pedro exorta aquele povo naquela época que, assim como foi nos dias de Noé, Noé era um homem justo e reto perante Deus. A Bíblia fala que foi o único achado graça por Deus em como referência de um verdadeiro adorador. E a palavra fala que o Senhor teve um propósito com Noé, onde ele permaneceu 120 anos construindo uma arca para salvar aquela nação, aquele povo. E a Bíblia nos relata que Noé era um pregoeiro da verdade, um pregoeiro da palavra. E enquanto construía essa arca, ele anunciava as coisas do reino de Deus. E não era levado em conta, muitos zombavam, não levavam a sério. Até que um dia aconteceu duas catástrofes importantíssimas naquela época, terríveis, a qual houve as águas subterrâneas. Elas submergiram, elas vieram à tona, causando várias ondas enormes. E junto com essas águas subterrâneas vieram chuva. A Bíblia fala que choveu 40 dias e 40 noites. E somente Noé e sua família se salvou daquela grande tribulação, daquele grande dilúvio. Noé, os seus 3 filhos, a sua esposa e as suas noras, e um casal de animal de cada espécie. E a Bíblia deixa claro que houve um pacto de Deus com a geração, com a nação humana naqueles dias, onde o Senhor propôs e afirmou que não viria mais acabar com o mundo através das águas. E essa aliança, esse pacto, essa fidelidade foi marcada com o arco-íris. Esse era o selo de Deus com o povo. Mas mais adiante nós vemos aqui na carta que Pedro escreve que os últimos dias, os nossos dias a qual nós aguardamos, a terra está reservada para o fogo, que não será mais consumida com água, mas com fogo. E nós vemos aqui que nós não devemos deixar a nossa consciência, a nossa sabedoria humana, deixar cair esquecimento. Porque assim nos dias de Noé também era assim, ninguém dava crédito. E assim nos nossos dias também, às vezes encontramos muito na nossa vida diária. Falamos sobre Jesus, falamos que Jesus está à porta, que o fim do tempo já está próximo, e muitos não dão importância ou não dão crédito.
E o próprio Pedro exortava que, assim como os santos profetas, os mandamentos que o Senhor deixou falava acerca dos últimos dias. Então que venhamos meditar acerca das nossas atitudes, se nós temos sido apregoeiros da palavra do Senhor. E aqueles que ainda não se tomaram a decisão, não perca tempo, que venhamos fazer parte dessa nação, desse povo que será arrebatado dessa terra para a eternidade. Porque a palavra do Senhor fala mais adiante, no próprio a carta que Pedro escreve, que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor como se fosse um dia. Mas que a vontade do Senhor é que ninguém venha se perder, que ninguém venha se perecer, mas que todos se arrependam para a vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a palavra que eu trago para os nossos corações nesta manhã, que a promessa de Deus naquela geração de Noé se cumpriu, a qual salvou só Noé e sua família. Sodoma e Gomorra, somente Ló ficou livre daquela geração pecaminosa daquela época. Assim como os anjos caídos, uma vez anjos criados por Deus, caídos porque rebelaram contra o Senhor, e logo já tiveram a justiça sobre eles e foram condenados ao inferno eterno. E assim virá sobre todos aqueles homens ímpios nesses dias, todos aqueles que não confessarem ao Senhor, todos aqueles que andarem segundo a carne e não segundo o Espírito, que não fizeram a confissão pública, já estão condenados à morte eterna. Mas aquele que tem fôlego de vida e enquanto é tempo confessar ao Senhor, alcançará a vida eterna. E essa promessa cumprirá, assim como cumpriu nos dias de Noé. Esta é a palavra que Deus trouxe aos nossos corações nessa manhã. Que venhamos meditar acerca da nossa vida cristã, nós como pregoeiros da palavra e aqueles que ainda não fizeram a confissão. Senhor nosso Deus, eterno soberano Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa poderosa e rica palavra nesta manhã, Senhor. Que venhamos, ó Pai, a ter essa palavra nos nossos corações, que venhamos ser, ó Pai, verdadeiros dispenseiros da tua palavra, assim como Noé fez, ó Pai, não importando, ó Pai, das perseguições, das chacotas, mas ele manteve firme, ó Pai, segundo a própria palavra falou-nos, ó Pai, que ele era um homem justo e reto, que era, Senhor, um homem que andava com Deus, e nós sejamos assim também, ó Pai, nessa nossa caminhada diária. Essa é a oração, ó Deus, que eu te faço em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor.